Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Cantidez. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita Nova Era. Nova Era é um programa que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espírita. Estamos aqui hoje para darmos continuidade à temática Código Penal da Vida Futura, trabalhando aí o 12ª parte do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a justiça social segundo a visão da doutrina espírita. As perguntas que não quer calar em nossa boca. De onde eu vim? Por que estou aqui? Por que sofro? Como me libertar dos sofrimentos e das dores? Para onde irei quando daqui eu estiver partindo? Então, são perguntas que você formula, são perguntas que todas as pessoas estão perguntando por toda parte. E a doutrina espírita, ela tem respostas plausíveis, racionais, respostas lógicas para responder às suas indagações. Resumidamente, o Código Penal da Vida Futura está de acordo com este resumo que nós vamos fazer com vocês a partir. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Então, quer dizer, sofremos porque ainda estamos imperfeitos. Embora nós fomos criados perfeitos, só que nós não nos encontramos perfeitos. Tá? E essa ideia de que nós somos criados perfeitos e não estamos, quis Deus que nós desenvolvêssemos por nós mesmos essa perfeição. Então, está em minhas mãos, está nas suas mãos, está em nossas mãos a perfeição inerente a todas as criaturas da Terra. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela humana, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Eu vou trocar a palavra castigo, certo? Por processos reparadores, certo? Por reeducação. Ninguém é castigado, não existe castigo para Deus, não. A palavra castigo ela foi introduzida aqui pelo velho judaísmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns livros da codificação espírita têm muito ainda de judaísmo infiltrado nas entrelinhas, porque Santo Agostinho, Erasmo, São Luís foram o quê? Membros da própria igreja. E ainda tem um ranço muito grande dentro da literatura espírita, conceitos judaicos. Então, eu vou trocar a palavra castigo aqui, certo? Por quê? Por processo de reparação, tá? Na qual nós sofremos as provas, as expiações e os processos reparadores. Viu? Ninguém é castigado, não tem isso. Castigo, punição, Deus não pune ninguém. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, tá? Então, de certa forma, as moléstias, certo? Ela vem justamente nos permitir o processo expiatório, certo? Pelos excessos que nós cometemos, né? Pela ociosidade, nasce o tédio. E o tédio, que é a preguiça, traz uma série de transtornos, tá? Sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Então, não tem. O que acontece são as mesmas oportunidades de crescimento espiritual, é dado tanto para um quanto para o outro. Não há privilégios. Então, não tem condenação. O que tem são possibilidades. O que tem são que perspectiva de esperança de uma condição melhor, de buscarmos o aperfeiçoamento e buscarmos o nosso crescimento intelecto moral.
que nos culminará na evolução espiritual. Então, ninguém está fadado ao mal, ninguém está condenado ao sofrimento, às dores. Essa ideia de inferno, de purgatório, de céu, é um conceito judaico. O conceito de céu e inferno, de purgatório, segundo a doutrina espírita, capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, diz que céu e inferno é o estado de consciência que nós nos colocamos, mas que nós também podemos sair. Depende de cada um de nós. Então, perceba você, amigo e telespectador da TV Candidez, estamos aqui falando de grandes possibilidades. No terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da própria vontade. Pode igualmente o quê? Anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade a cada um segundo as suas obras, tá? O céu, aqui, ó, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Justiça essa que nós temos que buscá-la. Ela está equânime, ela está equitativa em cada um de nós. Não tem mais para um e nem menos para outro. Ela está na própria consciência. E é ali que nós encontraremos, uma vez que nós haveremos de viver as leis que está escrita em nossa própria consciência. É ali que está depositado essas mesmas leis. Tá? Uma coisa que eu quero trabalhar com vocês a partir de então, aqui, é o seguinte. Existem umas questões que nós precisamos conhecer. Tem duas situações, a ética e a moral. A pergunta 629 do Livro dos Espíritos perguntou: que definição podemos dar da moral? Então, a resposta foi: a moral é a regra de bem proceder. Olha só, foi interessante, né? A moral é a regra de bem proceder. Tá? Isto é, de distinguir o bem do mal. Ela funda-se na observância da lei divina. Está escrito aqui. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, a moral, certo, significa conduta. A moral, ela é temporal. A moral, ela é cultura. É de acordo com a cultura de cada povo, certo? A moral que no Brasil, ela tem uma cultura. É de acordo com a cultura dos brasileiros. A moral lá na Suíça, certo? É de acordo com a cultura dos povos que vivem na Suíça. É diferente. A moral lá na África, ela obedece outras variáveis, porque é outra cultura. A moral é a conduta da regra. A moral é a prática. A moral é a vivência. Mas, para tudo isso, temos que falar da ética. Tá? A ética significa princípio. Tá? A ética ela é permanente. Tá? Ela coexiste. Existe durante e pós-existe. A ética ela é universal em todo o universo. A ética ela é a regra, certo? É a norma. É as normas. São as regras. A ética ela é a teoria. E a moral é a prática. Então, nós conhecemos a ética que Jesus nos trouxe através do seu legado. O Evangelho de Jesus é justamente a ética. Olha essa coisa interessante. O Evangelho de Jesus é o Código de Ética Universal. Então, lá está escrito as regras, as normas
de acordo com a lei de Deus. Como a gente viver a moral. Sendo a moral, então, a prática, a vivência de acordo com a ética. Isso vai poder variar muito de povos, de tempos, de cultura. Viu? Então tá aí, ó. Ética é tudo isso aí, tá? Normativa é o princípio, é a regra, certo? Ela é universal, é uma proposta teórica que é nos apresentado, e a moral é a conduta. A moral é de acordo com a cultura de cada povo. A moral é a vivência. A moral é você, certo? Observar que ela é subjetiva. Somos nós que devemos praticá-la. Então, é a regra de bem proceder. E aí, é interessante que os relacionamentos da ética se baseiam nos costumes, nos hábitos, na moral, na lei. Porque a ética é justamente a obediência ao que não é obrigatório. Então, a gente, digamos assim, somos livres da escolha. Tá? E quando nós fazemos a escolha dentro da ética, certo? É preciso que a gente observe e vem observando paulatinamente de que os relacionamentos da ética, certo? Nos leva à condição de observar de que, uma vez que nós a conhecemos, nós podemos obedecer ou não, de acordo com a moral. Tá? E de acordo com a moral, certo? A obediência é justamente o consentimento da razão. Tá? Então, a ética é um dos poucos valores universais. Ou você é ético aqui, ou será lá no outro estado. Ou na Alemanha, ou você não é ético em lugar nenhum. É diferente da moral. Tá? Então, a ética é uma expressão que nós vamos realmente estabelecer em nós a chamada obediência, que é a expressão de um coração submisso, quer dizer, de um coração com sentimentos que vai obedecer normas, que vai viver normas, certo? Regras. A lei civil no Brasil é uma, lá no norte é outra. A lei civil lá no Oriente é outro, diferente da lei civil no Brasil. O Código Penal aqui no Brasil é um, lá no norte, lá no Oriente é outro. Então vejamos nós que, uma vez assim, a gente temos que observar de que a moral é algo que é certo ou errado daquele país, independentemente da sua cultura. Lá na Austrália, certo? É uma. Na Arábia Saudita, certo? Se você tiver, digamos assim, uma grana, dinheiro suficiente, você pode ter 6 mulheres, quando você é homem, né? Ou 6 homens. Ou você pergunta se algo é certo ou errado, é a moral. Se você pergunta se algo é bem ou é mal, é ética. Então, a moral é a regra de bem proceder. Se aqui no Brasil a lei civil não permite a poligamia, certo? Ou a poliandria, lá realmente na Arábia Saudita é permissível a poligamia, a poliandria, e aqui não é. Então, faz-se perceber que a ética é essa regra do bem proceder, tá? Ética é a obediência, que não é obrigatório, quanto maior é o número de leis, menor é a ética. Porque daquele povo que, se todos fossem éticos, você não precisaria de nenhuma lei, nenhuma norma.
você não precisaria punir ninguém de Código Penal, certo? A lei só sugere quando você vê, surge num vácuo, certo? Deixado por falta de ética. Então, perceba bem, meus amigos, que o Evangelho de Jesus é a ética, é a maneira pelo bem proceder, que nós devemos viver a lei, tá? E é o princípio pelo qual cada um de nós haveremos de vivenciar de acordo com a nossa cultura. Uma coisa é certa, a ética de Jesus é universal, é para todos os povos. Certo? Uma vez que nós a conhecemos, cada um virá vivenciar essa ética de acordo com os hábitos, com os costumes. Portanto, que a lei humana ela vai variar muito de acordo com a cultura, de acordo com os costumes, de acordo com os povos, tá? Estabelecendo a regra de bem proceder, certo? Que é a vivência da ética, que chamamos a moral. Então, ética e moral caminham junto. Para cada direito, há um dever. Então, eu não tenho só que reclamar por direitos. Eu tenho que vivenciar também os deveres. Viu? Porque nós somos livres. Nós temos o livre-arbítrio, conforme a gente observa. Aqui, todos nós, né, estamos aí com essa liberdade. É o livre-arbítrio. Tá? Sendo ele, esse livre-arbítrio, é a liberdade no ato da escolha. Então, para cada liberdade no ato da escolha, eu estou sujeito a um grau de responsabilidade. Tá? Eu tenho que arcar com as consequências dessa liberdade no ato da escolha. Então, estou sujeito realmente a fazer uma má escolha ou uma boa escolha. Portanto, eu tenho que arcar com responsabilidade esse livre-arbítrio. Que caminho você está optando agora? Do mal? Do bem? Viu? Depende de cada um de nós. Isso. Agora, uma coisa é certa. Se eu tenho liberdade no ato da escolha, eu tenho o senso moral, que é o juízo de valor, que vai em contrapartida ao livre-arbítrio. Vai falar, aquela voz lá na consciência vai falar assim, oi, aqui você já errou, aqui você já falhou, você quer de novo? Quer de novo? Não, não, não. Aqui já dei com os burros na água. Não vou cometer novamente o mesmo condição. Porque há uma lei de ação e reação em todo o universo. E essa lei de ação e reação, aqui, no nosso caso aqui, nós a chamamos ela de quê? De lei de causa e efeito. Tá? O que é a lei de ação e reação? Tá? Essa lei que regula o princípio das leis físicas, das leis químicas, das leis biológicas, tá? Então, boost to ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery to beyond. Vai lá. Houston now controls the flight of Discovery. The Space Shuttle begins the journey back into orbit. Uma pressão para baixo e uma força para cima. Ação e reação. Tá? Isso aí. O foguete, para ser lançado, precisa de uma força que atinge 11 km por segundo. É a velocidade de escape. Quer dizer, é preciso uma propulsão que o impele o foguete acima. Consequentemente, há uma força contrária que puxa ele para baixo. Mas uma força, essa força é a gravidade, mas há uma força do empuxe que o impele o foguete acima. Então você tem uma ação e uma reação. Então, a ação do empuxe
gera uma reação, levantando o foguete acima. Tá? E ao levantar um foguete acima, certamente haveria uma força, certo, de reação, que é justamente o empuxo. É isso aí, ó. Em um foguete, os gases quentes resultantes da queima do combustível são injetados violentamente para trás. Disso resulta uma reação sobre o foguete, impulsionando ele acima, à frente, em qualquer direção. Tá? É a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Quando um corpo exerce uma força em outro, este sempre exerce, no princípio, uma força que tem a mesma direção em sentido contrário à primeira. Aí, ó. Dois carros colidem. Então, você vai ter uma reação. É esse desastre que você está vendo aí. Para cada ação, há sempre uma reação igual e oposta. Então, nós não temos ações? A nossa atitude não é uma ação? Não há uma reação? Essa reação que nós estamos falando aí, dessa ação, é o efeito. Certo? É o efeito que muitas das vezes a gente está sofrendo, a gente acha que é capricho de Deus. Não é. Então, há uma lei no universo, porque há uma ética, certo? Que é a norma, que é o regulamento, que é a lei. E a lei de ação e reação, ela é imperiosa sobre o princípio material, que cada ação leva uma reação de idêntica intensidade em sentido contrário, instantaneamente. Tá? É o que nós vamos ver aqui com vocês agora, a partir de então, que em relação a nós, o espírito imortal, tá? A lei de ação e reação, ela tem variáveis. Então, nós a chamamos lei de causa e efeito. A causa é o elemento que tem ação. Ação, reação. A reação é o efeito. Então, diz Mateus 16, 27. A cada um segundo as suas obras. Então, a lei de causa e efeito vai sofrer variáveis, no nosso caso, tá? Porque ela se assenta em cima do princípio da causa e efeito. Quem causa? Nós. Pelo quê? Pela ação. Quem sofre o efeito? Nós. Certo? O tempo todo. Então, lei de causa e efeito estão interligadas. Para cada causa haverá um efeito. Cada efeito suscita realmente uma causa precedente. É assim que funciona. Então, toda a lei da ação e reação, ela predomina sobre o princípio material, matéria. Mas, no nosso caso, no nosso comportamento, no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas ações, essa lei de ação e reação, a gente já chama ela de causa e efeito. Há uma diferença. A lei de ação e reação prevê que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário, imediato. É a lei da física de Isaac Newton. Você joga uma bola de borracha na parede, tá? Com uma certa força. Ela voltará com a mesma força, com a mesma intensidade que você mandou. Chama lei de ação e reação. Essa lei de ação e reação que estamos falando é o que está aí. Tá? Tem 5 bolas aí. Oi. Agora, olha só. Se eu largar uma delas, uma volta. Se eu largar duas voltam. Vamos supor que eu largue 3. Será que eu vou derrubar só as 2?
Não, se eu largar 3, eu recebo 3 de volta. Agora, se eu largar 4, eu recebo 4 de volta. Viu? Isso é uma lei. Energia vai, energia volta. E é igual e oposta. Você recebe a mesma coisa que você coloca. A lei de causa e efeito. Se você não está contente com o que você está recebendo, é melhor você se concentrar no que você está dando. Legal. Olha que coisa bonita, né? Se você não está realmente satisfeito com o que está recebendo, é hora de começar a mudar. Não é isso? Mudar algumas coisas. Porque a lei de ação e reação, ela prevê que toda ação corresponderá a uma reação de igual intensidade, só que em sentido contrário. Se você age assim, haverá uma reação assim, certo? Com a mesma intensidade, em sentido contrário. Mas essa lei de ação e reação, com relação a nós, ela tem outras situações, outras variáveis. Tá? Então, nós chamamos de causa e efeito, para ficar mais assim, melhor interagindo. Duas forças. Olha o estrato. Terceira lei de Newton. É o seguinte. Lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. A pergunta que não quer calar. Tá? Na sua boca, na minha boca, a lei de ação e reação é igual à lei de causa e efeito? Então, esta é a nossa preocupação hoje, querendo trazer para vocês explicações muito mais plausíveis, tá? Numa tentativa de querer mostrar para vocês de que há uma diferença entre a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação, ela prevê que toda ação corresponde a uma reação de idêntica intensidade em sentido contrário. A ação é assim, a reação é assim, com a mesma intensidade. O que não acontece com a lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito, ela nos permite a escolha. Nós somos livres na escolha. Na lei de ação e reação não tem escolha. E, no entanto, essa lei de ação e reação, quando ela é em relação aos nossos pensamentos, palavras, ações e atitudes, ela vai sofrer variáveis, certo? Porque ela nos permite a escolha. Eu sou livre na escolha, eu tenho livre-arbítrio. A matéria não tem livre-arbítrio, certo? Ela não tem. A matéria não pensa. A matéria não tem sentimento. A matéria não tem vontade própria, certo? Eu tenho. Nós temos o espírito imortal. Então, eu tendo o atributo do livre-arbítrio, eu tenho liberdade no ato da escolha. Quando eu vou fazer uma escolha, tá? Essa mesma escolha me permite que eu faça de acordo com o quê? Com a ética, quer dizer, de acordo eu vivo a moral, de acordo com a ética, ou não. Ou eu vou contrariar a ética com a moral, com a prática, a vivência. Aí a lei vai sofrer variáveis, porque eu sou livre na escolha. Ninguém está condenado ao mal. Ninguém está condenado ao sofrimento eterno. Todos nós somos livres no ato da escolha. Portanto, que a gente quer mostrar para vocês, telespectador da TV Candidez, que o programa Nova Era, ele está aqui todos os sábados às 9h30 da manhã. É um programa que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, justamente para fazer com que vocês aí possam tomar conhecimento, tá? Trabalhando as ideias lógicas, racionais, sem miticismo, sem sobrenatural, sem ser maravilhoso e fantástico. Sábado que vem, daremos prosseguimento. Fato ou fake news? A lei de ação e reação e causa e efeito
guardam uma relação, são iguais. Sábado que vem, às 9h30 da manhã, estejam sintonizando a TV Candidez, canal 13. E vocês terão melhores explicações a respeito da lei de ação e reação e a lei de causa e efeito, pelo qual nós estaremos com vocês trazendo a lumen no próximo sábado. Que todos tenham um bom sábado, repleto de muita paz, de muita alegria e de muita luz. Até lá, no sábado que vem, quando aqui novamente estaremos às 9h30. Muita paz, muita luz para todos vocês, amigos telespectadores da TV Candidez. Obrigado. Fica com Deus.